Boa noite a todos. Aqui quem fala de novo é o Avelar. Sejam todos bem-vindos ao Bola e Padrão. Hoje precisamos conversar sobre o Campeonato Brasileiro que está para começar, sobre dois jogadores que foram espetaculares no Paulistão do Corinthians, André Carrilho e Hugo Souza. Vamos começar pelo André Carrilho. André Carrilho foi, na minha visão, o melhor jogador do Corinthians, o melhor meio-campista e o melhor jogador. São 12 jogos, 721 minutos jogados, 5 passes decisivos, uma grande chance criada apenas, mas ainda é bom, 17 dribles certos, inclusive a canetinha no jogo contra o Palmeiras, 89% de passe, 76% de precisão nas bolas longas, 17 desarmes, 5 dribles sofridos e 12 interceptações. Apesar dos números deles não parecer lá tão grandiosos, eles são números muito bons. Fora isso, ele consegue aparecer no campo inteiro, o tempo inteiro. Parece um jogador espetacular. Ele está sempre em todos os lugares do campo. É um espetáculo. É rápido, é veloz, desarma muito, dribla muito, toca muito, arma uma jogada pra caralho no meio de campo. E, cara, é um espetáculo como jogador. Outro jogador que precisamos conversar é o Hugo Souza, grande goleiro que a gente arrumou. Trouxemos ali de Portugal, um goleiro novo. O povo ainda não acreditava muito, se provou eficaz. Hugo Souza, no total, tem 12 jogos, 180 minutos. Quer dizer, 1080 minutos. A mesma quantidade de jogos do Carrillo. Ele tem 6 clean sheet, que é quando não toma gol, 6 jogos sem levar nenhum gol. É pouco. Para um time nível Corinthians é pouco. Mas não é culpa dele. A nossa zaga falha bastante ainda. Ainda estamos chegando lá. Ainda não chegamos na zaga. Ele tem 42 defesas, que é 82% de aproveitamento. É uma boa defesa, é uma boa porcentagem. Mas o show de bola está nos pênaltis. Com ele em campo, o Corinthians teve 3 pênaltis marcados contra no Paulistão. Nos 3 pênaltis ele pegou os 3. Ele não levou nenhum gol de pênalti nesse Paulistão. E levou apenas 9 gols. Apenas. Em 12 jogos é muito. Repito, em 12 jogos, 9 gols é muito. Mas, como eu disse antes, não é só culpa dele. A gente tem alguns problemas defensivos que ainda precisam ser ajustados. Dom Ramon Dias, ou querido Gargamel, que eu já falei que eu não sou tão fã dele, por favor ajuste nossa defesa, estamos precisando disso. Bom, vamos ao Brasileirão desse ano. Primeiro vou deixar meu clubismo de lado e vou fazer um levantamento do que eu espero que seja o Brasileirão esse ano. Quem vai brigar por títulos, quem vai ser segundo escalão, ou que segundo escalão é aquele time que pode chegar a surpreender e disputar alguma coisa ou até mesmo o título. E o tanto faz, tanto fez, que a única função desses times são arrancar ponto de quem tá lá em cima e vai atrapalhar quem tá brigando por título e quem vai brigar por Z4, na minha opinião, na visão prévia do campeonato. Logicamente, conforme as rodadas passam, tudo pode ser alterado. Primeiro lugar, brigando por título, na minha opinião, Flamengo. Cara, Flamengo tem hoje um dos melhores elencos do Brasil. Apesar do Carioca não ser um campeonato tão disputado, os grandes lá são fortes e ele dominou o campeonato. Cara, parecia arrancador de criança pro Flamengo. Bom, outro que briga por título, na minha opinião, é um time que eu não gosto. Não preciso gostar de todos os times, mas tem que colocar ele como um candidato ao título, que é o Internacional. O Colorado tá muito tempo sem ganhar nada. E por mim continua assim. Assim, sem ganhar nada de alta relevância, Brasileirão nem se fala. Mas por mim continua assim. Mas ele briga, ele vem forte, ele chega bruto pro Campeonato Brasileiro de 2025. O último time que, na minha opinião, briga por título é o Atlético Mineiro. Tá? O Atlético Mineiro, ele disputa o título
de longe ali. É um pouco atrás dos outros dois, mas ele tá disputando diretamente. Times que disputam o título, mas assim já são segunda prateleira, na minha visão. Lembrando que eu deixei meu clubismo de lado. Corinthians, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Explicando lá, Corinthians, apesar de ter ganhado o Paulistão, tem muito problema defensivo, precisa se ajustar muitas coisas ainda e precisamos de brigar por outros campeonatos, de preferência uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana. Eu prefiro o Brasileirão, inquestionável, mas ultimamente estamos indo melhor na Copa do Brasil, então talvez a gente vá focar lá. O Botafogo não apresenta grandes melhorias após o jogo dele no Carioca. A recopa dele foi lastimável, mas ainda temos 38 rodadas pela frente, porque o campeonato ainda não começou e ele pode melhorar muito. O Palmeiras vem atrás do Corinthians e atrás do Botafogo. O Palmeiras vem apresentando um futebol pífio, mas pode e deve ajustar o seu time. Só que o Palmeiras tem um asterisco, assim como o Flamengo tem um asterisco, o que limita eles. Eles vão ter que parar para jogar o Super Mundial. Ah, mas o campeonato vai parar. Tudo bem, mas eles vão ter que parar uma rodada a mais. O Botafogo também tem isso. Só que o Botafogo pesa menos. O Botafogo, eles não ganhavam nada. E ele acabou de ser campeão brasileiro e da Libertadores. Os botafoguenses estão felizes. O último time que briga por fora, mas pode atrapalhar, pode entrar na briga e pode ser que enche o saco. Na minha visão, é o Fortaleza. O Vojvoda vem fazendo cada dia um trabalho mais bem feito no Fortaleza, cada dia mais preciso. O problema é que os outros times conseguem se reforçar muito mais do que o Fortaleza. E isso é complicado, porque por o Fortaleza chegar lá, ele tinha que conseguir se reforçar com mais vigor, tá? Bom, time tanto faz, tanto fez. Só serve para tirar ponto do líder. É o time de meio de tabela. Cruzeiro, Vasco, São Paulo, Bragantino, Santos com asterisco, Fluminense com asterisco, Bahia e Grêmio. Qual que é o asterisco do Santos e do Fluminense? Eles podem ir um pouquinho acima ou muito abaixo, dependendo do que aconteça. O Santos, logicamente, todo mundo já sabe, o contrato do Neymar vai até a metade do ano. E se acontecer alguma coisa e ele vier a sair, o Santos deve decair. Se conquistar pontos o suficiente até lá, beleza, ótimo. Se não, complica muito a situação do Santos. Já o Fluminense é um time incerto. É um time formado por jogadores mais velhos. É um bom time, é um bom time. É bem treinado? Não é bem treinado. Desculpa, mas o Mano Menezes já não é mais o treinador que já de outra era. E hoje eu já não acho ele mais tão grande treinador como ele já foi um dia, nem defensivamente, muito menos ofensivamente, que já nunca foi tão bom ofensivamente. Ele era preciso e eficaz, mas ofensivamente ele nunca foi grande treinador. Z4. E sim, o Santos e o Fluminense podem entrar na briga do Z4. Eles podem decair a esse nível. Agora a briga real pelo Z4. Ceará, Mirassol, Sport, Juventude e Vitória. De todos esses times, o que mais tem que ficar atento para mim, na minha opinião, os três mais atentos do Z4 é o Ceará, o Mirassol e o Juventude. O outro eu não consegui definir quem entraria, porque é equilibrado. O Sport lá em Recife, na Ilha do Retiro, é um inferno de jogar contra. Ele é duro, ele é chato, eles são brutos. Os torcedores lá fazem a folia da folia, assim como o Vitória também é duro de se jogar contra. O Ceará é um time que está meio acostumado com a Série A, mas agora ele está se reestruturando para chegar lá. Ainda não está acostumado novamente, então ele precisa reaprender a jogar a Série A e vai ser um pouco penalizado por isso. Já o Mirassol fez um bom Paulistão, no final decepcionou. Jogou bem contra o Palmeiras na última rodada, mas no final, antes do mata-mata, lógico, mas no final ele vem decepcionando. Ele veio muito bem no começo
E, cara, se a gente pegar um espelho do que foi o final, ele tem que ficar com o alerta extremamente ligado desde a primeira rodada. Ele tem que ganhar todos possível, brigar o máximo que der para se manter na Série A. Copa do Brasil, se for mais longe, se parar, se cair, tanto faz, tanto fez. A briga dele tem que ser para se manter na Série A. Minha opinião, tentaria ir mais longe possível nos dois. Se eu visse que eu tô afundando muito na Série A, abandono a Copa do Brasil. Eu preciso manter o meu time na Série A para ter a estrutura que eu tenho. O Mirassol é um dos times com melhor estrutura no background do futebol. Ele tem uma estrutura espetacular. Juventude. Cara, o Juventude é um time que ano passado surpreendeu muito. Mas as trocas de técnico o prejudicaram demais. Fora todos os casos que tivemos de problema de enchente e tal. A troca de técnico os prejudicaram. Esse ano, eu acredito que ele vai ser mais tranquilo em relação a técnicos. Porém, existe ainda o risco. E se o Juventude passar pelo risco, pela mesma coisa que passou no passado, pode ser que não dê tão certo. Pois ele depende de ser de um ano quase perfeito ou um ano bom para se manter no tanto faz, tanto fez, ou para se manter na Série A. É complicado a situação do Juventude nesse ponto. Mas assim, pode ser que a gente mude daqui pra frente. Essa é a previsão de nenhuma rodada ter acontecido. É a previsão a partir do que aconteceu nos estaduais. É a previsão do que nós vimos no ano passado. E é a previsão saindo da nossa mente, assim, da minha mente. Não quer dizer que seja esse o resultado final. Não quer dizer que seja isso que vai acontecer. Assim como o Flamengo e o Palmeiras e o Botafogo vão disputar o Super Mundial. E eles vão, apesar deles irem parar no campeonato, vai ter uma ou duas rodadas ali que eles vão abandonar o jogo, que eles vão entrar com o time reserva, a não ser que esteja na liderança, brigando por título, sendo crucial a rodada. E nessas rodadas, assim, se um time tipo o Inter, ou o Atlético Mineiro, ou o Corinthians estiver na frente, pode abrir uma vantagem gigante e garantir um título, ser a diferença entre ser campeão ou não. Vamos lá, vamos descobrir o que vai ser ainda desse Brasileirão. Aguardo vocês. Muito obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreva no canal se você gostou do assunto.